E aí, meus queridos e minhas queridas amiguinhos e amiguinhas, tudo tranquilo com vocês? Vamos lá começar a nossa live agora de meio-dia, live 5, resolvendo aqui as questões do Revalida da Prova de 2022.2. Vamos lá? E aí, todo mundo preparado, todo mundo tranquilo? Comece me dizendo como é que você está. Tá tudo bem com você? Tudo sussa? Tudo filé? Tudo supimpa? E aí, como é que estamos? Começando aqui nossa semana, né? Resolvendo aqui as questões de Revalida. Espero aí que você esteja bem. Sem mais delongas, vamos começar. Começa compartilhando essa live com o máximo de pessoas que você conhece que farão a prova do Revalida. Outra coisa, clica aqui no like, meu amiguinho. O likezinho aqui é muito importante, né? Você demonstra aí que você está gostando aí da live. Clica aqui no like, não esquece de clicar no like, né? E deixe seu comentário. Seu comentário é muito importante para a divulgação do vídeo, certo? Beleza? Vamos embora? Vamos começar? Então vamos lá. Deixa eu aumentar aqui a minha tela. Vamos embora para as nossas questõezinhas do Revalida. Olha que lindo. Diz assim, ó, questão 41. Diz a seguinte questão. Homem de 55 anos está há 2 meses com quadro de linfadenopatia cervical e axilar de aumento progressivo, associada à febre recorrente, com temperatura axilar superior a 38 graus, sudorese noturna, perda de peso de 5 quilos desde o início das manifestações. Paciente tem linfadenopatia cervical e axilar de aumento progressivo, levando a febre, sudorese noturna, perda de peso. Meu Deus, sintomas B. Está parecendo um linfoma, né não? Nega doenças persistentes e uso de medicamentos, mas informa tabagismo há 35 anos, com carga tabágica de 50 anos baixo. No exame apresentava linfadenomegalia cervical anterior e posterior bilateralmente, axilares bilaterais, com gânglios de 2,5 a 4 centímetros de diâmetro, bem grandões, né? Consistência endurecida e fixos. Isso é câncer, meu amigo. Sua temperatura axilar normalmente é de 38,5 graus. Radiografia de tórax mostra massa mediastinal de cerca de 8 centímetros de diâmetro. Tem ainda mais massa mediastinal, massa cervical, massa mediastinal, gânglios que estão aderidos a planos profundos. Isso é linfoma, meu Jesus do céu. Já foram solicitados hemograma, proteína C reativa, tomografia computadorizada de tórax com contraste. Em relação ao caso clínico apresentado, qual o diagnóstico provável e o exame complementar deve ser solicitado ainda? Então já foi feita tomografia e tal, né? Citomegalovírus? Não, menino. Aderido a planos profundos? Não. Linfoma? Aí eu gostei. Resposta letra B, né? Biópsia de gânglio cervical. Mononucleose infecciosa? Mesma coisa de citomegalovírus, né? Metástase de carcinoma cervical, provavelmente de tireoide? Não falou nada de tireoide, né? Tá só aí no gânglio cervical e massa mediastinal, que é característico do linfoma. Resposta letra B de bola. Bzinho. Questão letra B. Fácil. Demeses. Olha, menino. O que é que eu já estou vendo aqui, ó? Eu tenho um olho. Olha, menino. Dilatada a pupila, né? Tem inflamação da pálpebra. E tem uma secreção aí meio catarrenta aqui na base dos cílios, né? Como é que é o nome disso aqui? Isso aqui é blefarite, inflamação da pálpebra. Veja que não tem conjuntivite, né? Ou se tem conjuntivite, pode até ter, mas bem levezinha, né? Tem uma vascularização aqui da conjuntiva, mas não tem conjuntivite. Isso aqui é uma blefarite. Aí ele diz assim, ó, paciente de 30 anos, do sexo masculino, foi atendido na emergência com queixa de prurido nos olhos e lacrimejamento havia 2 dias. No exame físico, apresentava hiperemia conjuntival, tem uma certa leve intensidade, com as pálpebras edemaciadas e bordes ulcerados e crostrosos. Olha, aqui bem edemaciado. Conforme a imagem apresentada a seguir. Considerando essa principal hipótese diagnóstica, qual é o agente etiológico mais comum? Então, da blefarite. Adenovírus e clamídia. Olha, adenovírus dá mais conjuntivite, né? Herpes já não. Herpes é muito comum. Staphylococcus aureus, aí é mais comum da blefarite. E clamídia vai dar outros quadros, né? Tracoma e outras coisas mais. Outros tipos de conjuntivite. Então, não marcaria clamídia. Marcaria Staphylo aureus. Resposta letra C. Saiu uma questão de oftalmologia, né? E de vez em quando cai alguma questão de oftalmologia no Revalida, né? Vou colocar aqui como questão difícil, porque foi um caso que nunca aconteceu no Revalida. Primeira vez que tem uma questão dessa. Mas você vê que é simples, né? Só o diagnóstico mesmo. Questão 43. Criança de 4 anos de idade, do sexo feminino, foi levada ao pronto-socorro
devido a quadro de crise convulsiva tônico-clônica generalizada. Iniciada havia aproximadamente 10 minutos, associada à febre. Ao chegar ao pronto-socorro, a criança encontra-se no colo do pai, acordada, com temperatura axilar de 37 graus. Na história clínica, a mãe relatou que a crise tinha sido rápida e que ocorreu logo após ela ter administrado à criança medicação para a febre, que se encontrava em 38,5 graus. Negou doença neurológica e outros sinais e sintomas. A criança tinha apresentado crise semelhante com 18 meses de idade. As crises eram sempre com febre. A criança ficou em observação por 12 horas, sem novas crises, sem alterações metabólicas. A partir do prontuário da família, o plantonista observou que a família estava em vulnerabilidade social e que havia 2 anos, um filho do casal, de 1 mês de idade, tivera morte súbita. Considerando o acompanhamento dessa família, assinale a opção que explica o projeto terapêutico adequado ao caso. Você vê aí que isso é uma questão do Revalida, tá vendo aí? Ela começa falando besteira e conversa, e conversa, e conversa, e depois não tem nada a ver o que ela está falando em cima com o que ela está falando embaixo. Então, veja, isso é a questão do Revalida. Por que ela faz assim? Para que você canse, para que você perca tempo, para que você se confunda. As questões de residência geralmente não são desse jeito. Aí, quando eu digo para você que é muito importante fazer as questões de Revalida anteriormente, não ficar só em questões de residência, e, pelo contrário, eu digo, não faça questões de residência para estudar para Revalida. Porque isso daí não é assim na residência. Questão de residência é como as questões que a gente faz de 8 horas da manhã lá no Instagram. Então, eu estou fazendo agora com vocês a resolução dos simulados do curso. Lá no curso Tips, a gente faz assim, ó, a gente coloca as questões de Revalida durante a semana e no final de semana eu coloco um simulado para firmar os conceitos com questões curtas, diretas, que sejam basicamente conhecer os temas. Então, bota uma questão bem curtinha, bem direta, para que você consiga fazer. Essa daqui é uma questão típica do Revalida. Então, vamos ver aqui as alternativas. Letra A. Você que tem síndrome do gabarito já respondeu. Vamos responder aqui junto comigo. Letra A. O acompanhamento da criança deve ser feito por especialista, o que é mais indicado para descartar trauma e violência infantil. Violência infantil não é assim, né? Os casos de violência infantil é quando tem alguma pessoa que é agressiva com a criança no ambiente. Ou então quando tem casos que não são muito característicos. Criança que vem sofrendo fraturas repetidas. Quando você olha lá na radiografia, você vê múltiplas lesões que tem zonas de... Então tem uma lesão nova com uma lesão antiga, marcas de cigarro no corpo. Então não é isso que a gente está vendo nessa questão, né? Letra A não seria a resposta correta. Letra B. A criança deve realizar exames complementares, como tomografia cerebral, na própria emergência, devido ao passado de morte súbita do irmão. Então, veja, isso daqui foi uma convulsão febril, né? Pelos todos os dados que estão apresentando, foi uma convulsão febril. Então, não tem necessidade, nesse caso apresentado, de realizar exames complementares para essa criança. Letra C. É necessário tranquilizar os pais e garantir um acompanhamento longitudinal da criança, com observação de novas crises. Aí tá certo. Letra C tá perfeito. Como é que vai estar errado uma letra C dessa, meu Deus? Veja que é simples, né? Letra D. A criança deve ser mantida internada para investigação, porém não é comum crise tônico-clônica generalizada com febre. Que conversa é essa? Tem uma... Meu Deus, não é comum. É só o que é. Então, crianças assim, tem quadro febril, é justamente o que acontece para as convulsões tônico-clônico generalizadas, é síndrome convulsivo febril, né? É muito comum, muito tranquilo, sem nenhum problema, né? Então, é por causa da febre. Então, quando a gente tem convulsões relacionadas à febre, é por causa da imaturidade do sistema neurológico da criança, e aí que apresenta com convulsões a partir de quadros febris mais acentuados. Então, a melhor resposta é a letra C de casa. Maravilhoso, não é? Já fizemos várias questões dessa do Revalida. Questão 44. Diz assim, ó, uma mulher de 49 anos procurou uma unidade básica de saúde com queixa de caroço na mama esquerda e saída de secreção esverdeada bilateralmente. No exame, notou-se um nódulo medindo 1,5 centímetros indolor na mama esquerda. As mamas não apresentavam alterações cutâneas ou adenopatia axilar. A paciente foi submetida à cirurgia com ressecção do tumor, cujo lado histopatológico indicou carcinoma intraductal infiltrante, com 2 linfonodos sentinelas acometidos e receptores hormonais, progesterona e estrogênio positivos. Assim, a opção que corresponde ao fator que demonstra o pior prognóstico para o caso dessa paciente. Vamos ver aqui, ó. Encontrou aí um carcinoma intraductal infiltrante e ele quer saber dessas alternativas
qual é o que tem o pior prognóstico, tá? Tipo histológico do tumor, então esse tipo histológico aí, apesar de ser um carcinoma infiltrante, ele não é a pior coisa que ele mostra para o prognóstico, né? Tamanho do tumor primário também não, né? Não é o que é. 1,5 centímetros não é um câncer que está muito grande, né? Então, não é o principal fator de pior prognóstico. Receptores hormonais positivos? Não, isso é um bom prognóstico. Quando ele tem receptores hormonais positivos, é um bom prognóstico porque pode ser regredido com a ação de bloqueantes hormonais. E letra D, linfonodos sentinelas comprometidos. Aí sim, quando está aqui, significa que já foi acometido o quê? Outras regiões. Aí infiltrou mais, já cometeu linfonodos. Isso sim mostra, dos fatores apresentados anteriormente, é o que apresenta a maior gravidade. Então, do 44, a resposta é letra D. Já cometeu linfonodos. Se tivesse metástase à distância, era pior ainda. Então, resposta letra D. Desses fatores que foram apresentados, o que tem pior prognóstico é a letra D. 45. Questão aí que a gente vai ter que raciocinar. É um pensamento. Agora vamos pensar, raciocinar. Maravilhosa questão. Gostei dessa questão. Não? As figuras 1 e 2 a seguir foram extraídas de um boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, publicado em 20 de abril de 2020, no início da pandemia de Covid no Brasil. Figura 1, hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave, segundo raça e etnia. Brasil 2020. Conforme os dados dos gráficos apresentados, assinale a opção correta acerca da raça e etnia de pessoas com síndrome respiratória agudo grave por Covid naquele momento da pandemia. Então, vamos ver aqui. Então, o 1 é hospitalizações e o 2 é óbitos, certo? Hospitalizações e óbitos. Vamos ver aqui o que a gente vê. Então, ele está mostrando aqui, né? Vamos ver as alternativas e vamos fazer a interpretação. Eu vou pular a letra B, que é a resposta correta, para que a gente possa analisar as outras. Letra A. Houve mais óbitos de indígenas do que de pessoas raça etnia amarela. Então, vamos ver aqui. Ó. Indígena foi 0,4 e amarela 2,6. Então, teve mais de amarela do que de indígena. A letra A está errada, né? Ele está dizendo que teve mais óbitos de indígenas. Então, letra A está errada, porque houve mais de pessoas de raça etnia amarela, que foi 2,6, indígena foi 0,4. Então, letra A está errado, né? Letra C, essa aqui é mais complexa, a gente deixa para fazer depois. Letra C diz assim: entre as pessoas de raça etnia preta, houve um número maior de internações do que entre as pessoas pardas. Então, ele falou de preta, teve mais do que parda, em internações. Olha, preta teve 5,4 e parda teve 26,9. Então, teve mais em parda do que em preta. O que ele falou para a gente está errado, né? Foi o contrário. Foi mais em parda, que foi 26,9, do que em preta, que foi 5,4. Então, letra C está errado também. Letra D. As pessoas de raça etnia amarela e indígena, juntas, foram mais submetidas a internações, é o de cima, né? Internações. Então, amarela indígena do que preta. Veja, indígena 0,3, amarela 2,3. Então, se eu somar 0,3 com 2,3, vai dar 2,6, certo? Os dois deu 2,6. Ele disse que foi mais do que a preta, que foi 5,4. Então, não tem nada a ver, né? 5,4 é maior do que 2,6. Então, a letra D também está errada. É o contrário. Preta foi maior do que se eu somar indígena mais amarela, né? Amarela mais indígena dá 2,6 e preta dá 5,4. Então, foi ao contrário do que ele disse pra gente. Então, a letra A está errado, a letra C está errada e a letra D está errada. Não tem nenhuma possibilidade de estarem certas. Está totalmente errado, está ao contrário. Então, eu marcaria já a letra B e correria para a próxima questão. Eu faria isso. Nem pensaria, já marcaria direto a letra B e iria para a próxima questão. Mas vamos lá. Vamos raciocinar o que ele disse na letra B. As pessoas brancas tiveram melhor sobrevida do que as pessoas de outras raças e etnias juntas. Vamos ver aqui. Ó. O que é sobrevida? São as pessoas que se internaram, mas que ficaram boas, certo? Pessoas se internaram, ficaram boas. O que eu consigo ver aqui? Ó? As pessoas de raça branca, elas se internaram 65,1%, tá certo? E elas morreram 56,6%. Ou seja, veja aqui, se internaram muitas, mas muitas destas foram liberadas. Porque se eu subtrair de 56,6 para 65,1, eu vou ver que eu tenho mais ou menos quanto aqui, ó. Esse menos esse vai dar quanto? Vai dar aí 8, alguma coisa. Então, 8, alguma coisa por cento de pessoas que foram hospitalizadas, elas ficaram boas e foram liberadas. Logicamente que não é simples assim, porque tem que levar em consideração também as outras, tá?
Então, não é só isso, não. Mas uma simples observação, você já vê que aqui está muito... Ó, aqui está grande e aqui a branca ficou menor. Ou seja, muitas das pessoas brancas se curaram. É isso que ele quer mostrar. Agora vamos ver para os outros, tá? Indígena, 0,3 e aqui morreram 0,4. Ou seja, praticamente ninguém sobreviveu dos que foram apresentados. Parda, 26,9 e aqui parda, 34,6. Ou seja, é porque é um gráfico, né? Não dá para a gente saber exatamente, mas tudo bem. Os que só hospitalizaram foram 26,9 e os que morreram 34,6. Aí você diz assim, oxe, como é que morreu mais gente do que se hospitalizou? Mas é porque é um gráfico. Aí não dá para a gente fazer esse cálculo com os dados que a gente tem. Mas tudo bem, o que eu quero mostrar aqui, a parda não diminuiu. Se ela tivesse diminuído, significa que muitas das pessoas tinham ficado curadas. Ela não diminuiu. Então, praticamente, poucas pessoas da raça parda, ou etnia parda melhor, né? Eles se curaram. Pouquíssimas pessoas, porque não diminuiu. Vamos ver a amarela. Olha, a amarela foi 2,3 internados e 2,6 que morreram. Então, não diminuiu também. Certo? Não diminuiu. Preto, 5,4 aqui em cima e 5,8, ou seja, não diminuiu também. Então, praticamente não houve tanta melhora. Agora, a branca não. Como a gente olhou, do gráfico de cima para o gráfico de baixo, tem uma redução de 8, alguma coisa por cento. Então, a letra B está certa. As pessoas brancas tiveram melhor sobrevida, ou seja, muito mais pessoas brancas, elas se curaram das que foram hospitalizadas. Então, quem foi hospitalizado, muito mais pessoas brancas se curaram do que as outras etnias, certo? Então, por isso, a letra B está correta. É uma questão totalmente de interpretação do gráfico, um pouquinho mais difícil, que demandou aí um pouquinho mais de raciocínio. 46. Diz assim, ó, paciente masculino de 72 anos, em tratamento de câncer de próstata, procurou atendimento em ambulatório de oncologia, referindo dor em membro inferior esquerdo havia um dia. Mais intensa a dorsiflexão do pé, ou seja, signo de Holmes positivo aí, né? Pega o pé, levanta aí, faz a dorsiflexão. Isso é característico. Olha, edema de panturrilha esquerda progressivo para todo o membro, com pulso palpável e aumento da sensibilidade à palpação de todo o membro. O que é isso aqui? Um homem de 72 anos que tem um câncer de próstata e de repente apresenta edema do membro unilateral, assimétrico, dor na panturrilha. Isso aqui, olha, a dorsiflexão do pé. Isso aqui é o quê? É uma trombose venosa profunda. Fácil demais. Isso é a trombose venosa profunda. E qual é o exame que eu vou usar? Diz aqui, ó. A hipótese diagnóstica mais provável, qual é a melhor opção de exame complementar? É ultrassonografia com Doppler. Resposta. Letra C. 46. Letra C. Fácil. De meme. Não, hoje só tá fácil aqui, pelo amor de Deus. Maravilhoso, né? Certo? 47, diz assim, ó. Paciente de 40 anos de idade, do sexo masculino, com história de disfagia e tosse não produtiva, predominantemente noturna, procurou atendimento em unidade básica de saúde, referiu dor torácica, pirose reto-renal e dispepsia. Dispepsia. O que é que ele tem? Ele tem doença do refluxo, né? Negou etilismo ou tabagismo, havia iniciado tratamento empírico com omeprazol de 20, 2 vezes ao dia, por 8 semanas, mas obteve pouca melhora. Pode ser que ele já tenha algum acometimento gástrico, ou então Helicobacter pylori, alguma outra coisa que não faz com que não melhore. Nesse caso, qual é a medida propedêutica subsequente adequada? O que eu vou fazer quando o tratamento empírico clínico não melhora o paciente? Eu faço uma endoscopia digestiva alta com biópsia. Resposta, letra C. Não, olha, pelo amor de Deus, já fizemos essa questão 1 milhão de vezes nos anos anteriores. Então, é a mesma coisa. Você vê aí que repete demais, não? Fala direito, seja sincero. Repeteco do repeteco. Então, resposta, letra C, endoscopia digestiva alta. Fácil. Fácil. Menino. E aí você fica dizendo que as questões não se repetem, tá vendo? É um sem vergonha. Pessoa que diz que não se repete. Repete demais, menino. É só repeteco. E graças a Deus, né? Porque se não repetisse, a gente tava perdido. Mas não, é sempre do mesmo jeito. É muito, muito característica as questões de revalida. Por isso que eu digo, eu vou reforçar novamente. Você tem que estudar pelas questões de revalida. Não fica inventando de estudar por questões de residência, não. Primeiro é aprender e saber as questões de revalida de cor e salteado, para que você possa aí aprender como é que é o parâmetro que você tem que ter. Questão 48. Lactente do sexo masculino, de 1 ano,
foi levado à unidade básica de saúde pela mãe para a consulta de puericultura, sem queixas atuais. Nesse tipo de acompanhamento, é primordial a orientação para a prevenção de acidentes, evitando-se assim agravos externos que coloquem em risco a saúde infantil. Certo? As orientações devem incluir os acidentes predominantes nessa faixa etária que acontecem por. Então, qual é? Vamos ver aqui os acidentes da faixa etária de 1 ano. Atropelamento. Acontecem atropelamentos na faixa etária de 1 ano? Pode acontecer, mas é o mais comum. A criança está aprendendo a andar. É comum que ela seja atropelada? Não, é mais comum, por exemplo, quando ela vai para a escola, vai andando. Então, essa faixa etária não é atropelamento, não é o principal. Queimadura solar. Acontece queimadura solar? Acontece. Mas é o que é mais predominante? Eu acho que é até mais predominante do que atropelamento. Mas não seria o principal aqui, né? Queda do carrinho. Queda do carrinho, sim. Quedas, de forma geral, são muito prevalentes. A partir dos 4, 5 meses de idade, a criança começa a rolar e qualquer canto que você coloca ela pode cair. Então, letra B tá certo. Agora, atropelamento não, né? A letra B, queda do carrinho, ok, mas atropelamento não. Atropelamento, como a gente viu, não é dessa faixa etária, né? Letra C, asfixia está certo? Tá, asfixia está certo. Engasgo por várias coisas que ela pode, né? Inclusive, tem muitas questões, você vê no noticiário, vários lugares, que crianças, elas têm asfixias. Quedas, maravilhoso, tá certo. Queda, botou essa criança de 1 ano em qualquer canto, ele pode cair. Tá aprendendo, tá engatinhando, fica em cima, rola, cai. Aspiração de corpo estranho, também tem a ver com asfixias também. Letra C tá perfeito. Ó, aspirações, beleza. Agora, queimadura por água da banheira, pode acontecer? Pode, mas veja que nessa faixa etária é mais difícil, porque uma criança de 1 ano, você já dá banho, já não é tanto na banheira, você já dá banho já no chuveiro, em outros lugares, então queimadura por água da banheira já não seria o que mais acontece nessa faixa etária. Então a melhor resposta é a letra C. Dessas que tem aí, a melhor resposta é a letra C, né? Só questão de lógica. Questão 49. Mulher de 35 anos fez contato com seu ginecologista habitual via aplicativo de mensagens. Olha, veja que é o ginecologista habitual. Ela já é consultada com esse ginecologista. Solicitando orientações sobre como usar a pílula do dia seguinte. Ela referiu estar em outro estado, sem condições de realizar uma consulta médica e relatou ter tido um coito desprotegido havia 10 horas. Considerando-se o Código de Ética Médica Brasileira, qual deverá ser a conduta mais apropriada do ginecologista nessa situação? Existem muitas questões de revalida sobre o Código de Ética. E é bem legal, né? Que a gente fica revisando essas coisas do Código de Ética que são bem interessantes. Letra A. Ele deverá orientar a paciente a prescrever o medicamento indicado, considerando a urgência e a impossibilidade comprovada de realizar uma consulta. Perfeito. A telemedicina serve para quê? Para isso. Você pode até orientar a paciente e indicar a medicação por via aplicativos e tal. Tudo hoje é mais fácil. Quando a gente pega o nosso CRM, já automaticamente você faz também o seu código aí para atender online também. Então, letra A está perfeito. Letra B, ele não deverá orientar. Aí tem nada a ver, né? Letra B está errado. Ele poderá orientar a paciente via aplicativo de mensagens, ainda que não possa prescrever o medicamento indicado. Errado. Pode sim, lógico que pode. Letra C está errado. Letra D, ele só poderá orientar a paciente mediante uma teleconsulta, ainda que não possa prescrever o medicamento indicado. Ele pode sim prescrever, mas é lógico. Tem aplicativos que servem justamente para você criar a sua... enviar, né, as receitas online, tudo certinho. Então, resposta, letra A, meu amigo. Letra A, meu amiguinho, minha amiguinha. E 50, essa questão foi anulada, e vamos ver por quê. Diz assim, uma mulher previamente ígida, veja que é ígida, tá certo? 72 anos, então ela é uma idosa ígida. Compareceu à unidade básica de saúde apresentando pressão arterial de 162 por 90, já confirmada em outras 2 medidas. Não apresentava sintomas nem comorbidades. Não tem sintomas e não tem comorbidades. A melhor opção terapêutica e a meta da pressão arterial para essa paciente são, respectivamente, tá? Diurético tiazídico, pressão arterial menor do que 150/90. Letra B, mudança de estilo de vida, pressão arterial menor do que 140/90. Letra C, monitorização ambulatorial da pressão arterial menor do que 120/80. Letra D, combinação de bloqueador de canal de cálcio e bloqueador do sistema renina, angiotensina, aldosterona, pressão arterial menor do que 130/80. Veja que não existe resposta, né? O que a gente olha quando a gente vai ver questão dos idosos? A meta hipertensiva do caso dos idosos depende, né?
se o idoso é rígido ou se o idoso é frágil. O que ele fala para a gente aqui? Ó? Essa mulher é previamente rígida, não tem comorbidades, então é uma idosa rígida. Qual é a meta de pressão arterial para uma idosa rígida? A sistólica é entre 130 e 139 e a diastólica entre 70 e 79. Ou seja, ela é menor do que 140/90? É, mas dentro desse rango. A gente não pode baixar também muito, não. Por que não pode baixar muito? Porque se a gente baixar menor do que 120/70, ou menor do que 120/70, a gente vai gerar efeitos deletérios da hipotensão arterial nesses idosos. Então, eu não posso baixar muito, não, a sistólica nem a diastólica. Então, eu deixo a sistólica entre 130 e 179 e a diastólica entre 70 e 79. Eu vou começar a tratar do mesmo jeito. Maior ou igual a 140/90, eu inicio o tratamento da hipertensão. Veja que também essa idosa rígida, ela tem 72 anos. Ela não é uma idosa maior do que 80 anos, maior do que 85 aanos. Então, por idade também, eu não tenho que me preocupar tanto com essa pressão arterial dela. Então, veja que ele diz aqui que ela teve a pressão arterial de 162/90, já confirmada em outras duas medidas. Então, ela é hipertensa. Não tem nenhuma dúvida, certo? Ela já é hipertensa, por isso que eu não vou fazer a monitorização ambulatorial da pressão arterial. Ela já é hipertensa, certo? E tampouco vou deixar menor do que 120/80. De jeito nenhum. O limiar entre a sistólica entre 130 e 139 e a diastólica entre 70 e 79. Aqui está tudo errado. Então, como é que eu vou fazer? Na pressão arterial, a indicação é... Esse aqui é qual estágio? Estágio 2, né? 162/90. Então, já posso começar com duas medicações, né? Diurético tiazídico, mudança de estilo de vida, monitorização modalidade de pressão, combinação de bloqueador de canal de cálcio e... E bloqueador do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Se o paciente ele tem fatores de risco e tem já estágio 2, independente, hoje em dia, independente de fatores de risco ou não, estágio 2 já começa com duas drogas, certo? Estágio 1 e pré-hipertenso que a gente olha, não, pode colocar uma droga, baixo risco, poucos fatores de risco, pode começar com uma droga, mas estágio 2 não, certo? Então como é que a gente faz o tratamento medicamentoso, certo? Se eu tiver um pré-hipertenso de alto risco, do estágio 1, ou de baixo risco, né? Desculpa, pré-hipertenso de alto risco, estágio 1 de baixo risco, aí sim, nesses casos, estágio 1 de baixo risco, pré-hipertenso de alto risco, eu começo com mudança do estilo de vida e depois eu faço aí, faço de novo o acompanhamento. Se depois de 3 meses, com a mudança do estilo de vida, esse paciente não melhora, aí sim eu começo com uma droga. Se for aí, estágio 1 de moderado ou alto risco, certo? Estágio 1 não é de baixo risco, moderado ou alto risco. Começo com 2 drogas. Se for estágio 2 e estágio 3, já começo com 2 drogas de cara, não importa. Agora, idoso frágil ou idoso maior do que 80 anos, eu começo com uma droga só, tá? Idoso frágil ou idoso maior do que 80 anos, eu começo com uma droga. Então, veja, eu devia começar com quantas drogas? É menor do que 80 anos e é idoso rígido. Eu deveria começar com 2 drogas no estágio 2. Já começar de cara com 2 drogas. Pergunta também. Qual é a meta hipertensiva? Entre 130, 139 de sistólica, entre 70 e 79 de diastólica. Agora vamos ver as alternativas. Diurético tiazídico. Uma só droga, tá certo? Não, tá errado. É para começar com 2 drogas. Segundo o que foi preconizado. A meta tá certo? Não. Entre 130 e 139 de sistólica, entre 70 e 79 de diastólica. Não tem nada a ver aqui. Letra B já está errado de cara, de só mudança de estilo de vida. Isso eu faço quando é estágio 1 de baixo grau ou paciente pré-hipertenso, eu também posso fazer. Primeiro, mudança do estilo de vida. Então, pré-hipertenso, eu posso pensar em fazer isso aí. Pré-hipertenso de alto risco, eu já posso começar aí com mudança de estilo de vida, depois verifico novamente se o paciente ele melhorou. Se não melhorou, aí eu começo com uma droga, certo? Combinação de bloqueador de canal de cálcio e bloqueador do sistema renina-angiotensina-aldosterona, esse está certo. A letra D está certa, essa primeira parte. Agora a pressão arterial está errada. A meta é entre 130 e 139, entre 70 e 79. O que está errado aqui é a meta hipertensiva. Então não tem nenhuma resposta certa. Qual foi a resposta que ele deu? Ele disse que era a letra A. Não faz nenhum sentido. Letra A. Não sei de onde foi que ele tirou essa resposta aí. Tirou de algum lugar aí, né? Aí não sei onde foi que ele tirou. Então, não tem resposta correta. A resposta seria essa. Colocar com 2 drogas e
a meta hipertensiva seria entre 130 e 139 de sistólica, entre 70 e 79 de diastólica. Beleza? Entenderam? É isso. Não tem resposta, tá? Por isso que foi anulada. Muito bem. Aí você diz, Rafael, como é que pode? E quem faz as questões de revalida não é perfeito, não? As pessoas não sabem. Meu amigo, eu não sei onde é que eles arrumam essas questões. Porque é muita questão errada. Nesse ano foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 questões anuladas. Por quê? Porque a galera faz questão errada, meu amigo. É um monte de questão anulada. Então, como eu digo para você, por isso que a gente não pode responder a que está certa. É a que está menos errada. Vai buscando a menos errada. Aqui não é para ter conhecimento somente. É para analisar as questões e ir para a menos errada. Certo? Beleza? Papai do céu abençoe todos vocês. E nos vemos aí na nossa próxima live. Nossa live 6, resolvendo as questões de 51 a 60. Tchauzinho para todos. Tchau, até mais.